Então, bem-vindo mais uma vez para o nosso podcast Cura pela Consciência. Cura pela consciência. Como se funciona, né? Consciência curando o ser humano. Mr. Jones. É profundo isso. Eu tenho um cliente agora que está dizendo, olha, Richard, eu estou fazendo essa análise, mas não sei se está funcionando, né? Ele diz, o que você está notando em sua vida? Ele diz, eu noto que eu estou muito mais interessado na minha família. Eu não tinha interesse no passado. Na verdade, ele está pegando todas as fotos que ele tem da família. Ele tem 70 anos, né? Todas as fotos da família dele, ele está digitizando todos, né? Para mandar para membros da família dele. Eu nunca fiz isso na minha vida. 20 anos estou pensando sobre isso, só agora estou fazendo. Então, eu disse, então, esse não é uma diferença em sua vida? Ele pausou e disse, é. Então, esse é o efeito da psicanálise, da consciência. Ele está com mais contato, mais interesse de conhecer ele através da família dele, né? Interessante. Então, através da consciência, pequeno, ele não estava analisando isso tanto. Ele está analisando outras coisas, mas ele está notando uma diferença nesse sentido de ter mais interesse na família, da história dele. Tem uma pergunta aqui que fala sobre se a gente poderia explicar melhor a frase do Dr. Kepp, que a aceitação da consciência redunda numa profunda alteração da personalidade. Essa é uma frase do Dr. Kepp, né? Então, você está falando agora da consciência. A consciência, Richard, eu acho que provavelmente é a coisa mais poderosa do ser humano. E eu não falo só poderosa no sentido psíquico. Eu falo no sentido social e eu falo no sentido energético do termo. Que consciência é energia. E a energia da consciência, ela é poderosíssima, fulminante. Ela pode e, de fato, já tem comprovações inúmeras através de curas de doenças, só através da conscientização, doenças físicas. Eu tenho seguido esse trabalho do Dr. Kepp desde o Hospital das Clínicas, que ele tinha lá. Ele fundou o grupo de estudos de medicina psicossomática e atendia clientes de todas as clínicas do hospital. E justamente aqueles casos mais difíceis, tidos como os enigmas da medicina, que não tinha como tratar, através do método que ele desenvolveu de conscientização, a pessoa se curava, Richard. E quando há essa cura, é um efeito de uma energética que penetra no DNA para curar lá um cromossomo que está funcionando errado ou alguma coisa recessiva. É uma correção até a nível físico, orgânico, através da consciência, da energia da consciência. Por que o ser humano, né, abandonou totalmente isso e essa noção? E a partir, então, desse estudo que Kepp desenvolveu, nós começamos a ter consciência da consciência. Porque isso é uma coisa que todo ser humano sempre teve, mas nunca usou devidamente. Parece que não tem consciência, da importância da consciência. Entende? Então, a questão é a seguinte, aqui eu vou também incluir outras perguntas que me fizeram a respeito de como funciona esse método, o que é de diferente nesse método de Kepp. Então, Kepp trabalha obviamente, com todas as noções da verdade transmitida pela teologia e pela filosofia. A mesma verdade que existe na ciência, ela não é diferente, ela não é relativa, ela é a mesma. No campo da teologia, no campo da filosofia. Na filosofia existem inúmeros, um monte de pensadores, e cada um pensando diferente. Entretanto, a verdade é uma só. Alguns acertam em alguns aspectos, outros aspectos, e erram barbaramente. E muitos se contradizem.
Então, isso não leva a um resultado positivo, porque a verdade fica relativa no caso e ela não é relativa. Então, o que eu queria dizer? O ser humano, ele já foi ensinado o que é o bem passado. Hoje está tudo confuso. O que é o bem, o que é virtude, o que a pessoa precisa ser e fazer para estar dentro de uma orientação boa para ele, para a sociedade, para a natureza, para a vida e para a eternidade. E a criança já nasce com essa noção da consciência dentro dela. Ela já sabe, a criança tem ética já, natural, inata. Ela sabe quando ela está magoando outra pessoa, está atacando um irmão, um amigo, um bichinho, enfim, quando ele está sendo malzinho, quando ele está sendo feio, né? Quer falar para uma criança, ela é feia, ela fica desesperada, porque ela tem a noção de feio, de bonito, de estética, de ética. Ela tem generosidade, muito mais do que o adulto, porque o adulto vai perdendo, vai ficando cada vez mais egoísta. Então, Richard, o ser humano sabe o que ele tem que fazer, o que é bom, entende? Nosso método não é ensinar o que a pessoa tem que fazer, dar lições, receitas, que ela já tem. O que nós fazemos é por que ela não faz aquilo que ela sabe que é bom para ela e para os outros. O que acontece com o ser humano? Ele sabe um monte de coisas que ele não devia fazer e continua fazendo. Então, nós nos aprofundamos nisso. O Dr. Kepp desenvolveu toda uma ciência baseando-se na percepção de que o ser humano, ele rejeita a consciência dele, ele inconscientiza, ele esconde uma porção de coisas, forma um inconsciente que fica patológico. Tudo para esconder o quê? Os erros que ele faz. E os erros que ele faz são o quê? É uma destruição, uma agressão, uma omissão ao bem que ele sabe que ele precisa viver e ser, e ele não faz. Então ele tem alguma crença invertida, Richard. Cada um acredita que se ele fizer aquele bem, ele vai se prejudicar. Só que ninguém percebe que faz isso. Então essa análise é um abre-te sésamo, é um susto para as pessoas quando elas começam a raciocinar. Porque o nosso método não induz, mas a gente vai fazendo perguntas direcionadas, como uma maiêutica científica, umas perguntas selecionadas assim para levar a própria pessoa a se perguntar e a responder, e de repente ela chega e fala, mas é isso mesmo. Então, ela percebe que ela está indo contra o bem na vida dela. Agora, falar assim, o bem é bom ser bom. Você tem que ser honesto, você tem que pensar positivo. Pensa positivo. Seu pensamento constrói a realidade. Cuidado com o que você pensa negativo. Mas a pessoa não quer o positivo e ela não percebe que não quer. Então, todo esse procedimento desse parto, dessa descoberta da consciência, Richard, transforma uma personalidade muito. Consegue curar doenças e transformar a personalidade para melhor, evidentemente. A gente estava editando podcast que a gente fez em inglês com uma mulher que estava fazendo uma análise com você. Ela estava analisando que ela quis escrever um livro, mas ela está com muitas dificuldades de fazer, né? Então você perguntou para ela, esse livro vai ser uma ajuda para os outros? Ela disse, sim, vai ser. Então, você disse, então, o que você tem resistência? Ela disse, ajudar os outros. Você disse, bingo. E por esse raciocínio, a pessoa chegou na questão, não é questão de procrastinação.
por si. Ela estava procrastinando. Mais uma questão de resistência ela tinha de ajudar os outros com o conhecimento dela. E aí... Mais profundo, né? E aí, Richard, esse é o primeiro degrau. Ela percebe, sim, eu tenho resistência. Pela lógica. Mas por que eu tenho resistência? Por que eu acho que ajudar os outros pode me prejudicar? E só ela pode e deve responder essa pergunta. E se ela se faz essa pergunta com honestidade, sem censurar, ela vai descobrir por que ela tem medo, não quer, ela acha negativo ajudar alguém. E aquilo se dissolve. Aquilo acaba se dissolvendo, porque é uma crença invertida. É uma mentira que nós trazemos na nossa civilização, que o bom é mal e o mal é bom. E a gente não chega lá, porque todo mundo fala, não. Quantos sacerdotes, pastores, professores, pais ficam ensinando, né, o que é bom, o que tem que fazer de bem. Todo mundo já sabe. Agora, por que não fazemos é a história. Isso mesmo. E é disso que a gente trata nessa ciência. O porquê não fazemos. E os efeitos que podem acontecer conosco quando fazemos. Uau! Você quer responder essa pergunta sobre inteligência artificial? A pessoa perguntou, esse é um modo de tornar os indivíduos inteiramente controláveis? Perguntando isso. Eu queria dar uma resposta bem curta, dizer o seguinte, que há milênios que nós somos controlados. Evidentemente que agora houve uma sofisticação a um nível assim muito grande desse controle, mas já nos povos antigos haviam os escravos e os dominadores, os imperadores, os poderosos, os líderes religiosos muitas vezes, que já controlavam a mente do ser humano e o seu trabalho. Isso só foi piorando ou melhor, vamos dizer, foi se sofisticando. Então, era uma coisa expressa, a escravatura. Kepp escreve no livro dele A Libertação dos Povos, a Patologia do Poder, que hoje a forma de escravidão é muito pior, porque ela avilta a dignidade do ser humano. Nós estamos sendo dominados e escravizados na alma. Essa inteligência artificial é a sofisticação máxima desse domínio da alma e da consciência do ser humano. Que você, eliminando a consciência do ser humano, você acaba com ele. Porque a inconscientização leva à escravidão, não? E aí não é de que a gente era macaco e está virando ser civilizado. Nós éramos civilizados na origem e estamos nos tornando macacos estamos perdendo a consciência. E existem tantos métodos de fazer uma pessoa abafar a consciência, inconscientizável, não usar a consciência. Desde drogas, lícitas também, ilícitas, álcool, cigarro e agora tecnologia, que faz um desligamento da consciência, apaga a consciência da pessoa. Aí apagou a consciência, tirou todo o poder dela. Incrível, né? Ok. Você quer, esse 1179, é uma pergunta, muitas pessoas perguntam, começando a análise, né? O que fazer para melhorar? Então, você aqui já tem falou. essa pergunta, tem mais uma que fala como fazer para entender melhor esse mecanismo. Então, eu acho que essas pessoas, como funciona a análise trilógica, Sim. o que é psicanálise trilógica. Então, eu acho que se você quer saber melhor sobre isso, primeiro, né, faz análise trilógica. Mas se não quer começar logo a fazer análise trilógica, por algum motivo, temos o curso, o ABC da Trilogia Analítica, todinho na plataforma.
e muito explicativo, muito interessante. Então, eu recomendo o curso ABC da Trilogia Analítica. É um curso online. Esse livro é muito bacana porque ele explica todas as áreas da trilogia analítica e como eles agem em cada área do funcionamento do ser humano. É muito interessante isso. Por que ela é usada na sociedade, no tratamento de doenças orgânicas, você começa psicológicas. Nesse livro da Dra. Cláudia, né? Você começa com psicopatologia, na verdade, coisa da sociedade. Depois você vai para coisas mais psíquicas. Ok. Aquela sobre hipnose, o senhor quer falar? 1184? O que eu acho da hipnose? Ok. Então, o que você acha sobre hipnose? A minha ideia é que a manipulação do que a pessoa vive. Será que eu estou certa? Obrigada. Hipnose foi começo do Freud. Freud começou com hipnose, né? Ele estava muito interessado. Charcot também. Charcot foi o professor do Freud. Sim, Freud foi para a França foi para Paris estudar com ele. Uhum. E ele via... Bom, hipnose tem outros hipnólogos, né? A história da hipnose e tudo. Mas o mais famoso foi o Charcot, porque ele, inclusive... comprovou, né, as doenças psicossomáticas histéricas, a histeria, que era muito pesquisada naquela época, né? Então, Richard, o que acontece com o ser humano? Nós não vivemos mais ou menos numa hipnose? Por quê? O que a hipnose mostra? Que nós temos no nosso interior, num porão subconsciente, tá lá, uma porção de coisas que nós vimos, sabemos, pressentimos e não queremos ter consciência. Porque a gente não acha que ter consciência é uma boa coisa. A gente acha que ficar na ignorância, não saber da verdade, é melhor. Que a gente vai sofrer menos. Que a verdade faz sofrer. Para começar daí, então, tudo que é uma coisa problemática, uma coisa que a gente não esperava, não vai de acordo com o que a gente pensa, com nossos ideais, com nossos sonhos, com o mundo que a gente cria dentro de nós, imaginário. A gente acha que esse mundo fantasioso que a gente idealiza é o ideal. Que se a gente for viver mesmo na realidade, vai ser insuportável. Então, o que a gente faz? A gente banca um deusinho e cria um mundo imaginário ao lado do real. Esse mundo imaginário é o doente, é o que traz neurose, psicose, doenças orgânicas, porque nós estamos fora da energética vital. Se a gente se afasta do real, da realidade, da verdade, a gente se desliga da energética vital. Então, as doenças já começam a se instalar. Porque nós não somos mais alimentados pela energia da verdade, a energia da consciência, da realidade. Por pior que você ache que seja, a realidade é sempre mais inteligente, mais interessante, a gente vê a verdade. Mais real, né? Então, a gente cria um porão lá, uma coisa, e a gente esquece. A gente, às vezes, nem chega a, vamos dizer, não passa pelo nosso córtex. Não fica, aquela coisa não fica esclarecido na nossa inteligência, na nossa percepção, mas fica registrada. Então, esses estados hipnóticos mostram... Eles faziam um teste, por exemplo, colocavam uma pessoa, ela entrava numa sala, né? Isso é famoso na hipnose. E ficava, olha, veja o que tem nesta sala. Então, depois saía, tirava a pessoa e dizia, o que você viu lá dentro? Aí ela enumerava uma série de coisas. Depois colocavam a hipnose, faziam a pessoa entrar no transe hipnótico. Agora me diga o que você viu lá dentro. Aí... muita coisa. Um monte de coisas que ela viu, percebeu, notou e que ela não se lembrava. O problema da hipnose... Primeiro, você pode fazer... Eu sempre digo, parece um fórceps. Arrancar a verdade... com brutalidade, vamos dizer. A pessoa não está preparada, muitas vezes, para saber daquilo.
Porque durante a hipnose ela fala, a pessoa toma nota e depois revela. E ela não está preparada para aquilo, ela não tem estrutura interna ainda preparada para saber daquilo, porque ela não quis saber já antes. Então, existem casos que a pessoa até pode entrar em surto. Não aguenta. E o problema não é só aquele material que está escondido, o problema é o ato de esconder. Por que a gente esconde? A doença não é o fato escondido, a doença é a atitude de esconder, é a estrutura fragilizada e invertida que quer esconder tudo. Nota, Richard, que uma pessoa muito neurótica, ela não consegue fazer diálogo com você. Ela impõe a verdade dela. Ela não aguenta fazer diálogo. Onde ela vai, ela impõe, ela briga. A verdade é ela que manda. Ela que faz, é como ela pensa. Então, cada um é o deusinho. Numa teomania, Kepp chama de teomania. Um deusinho que cria o mundo como ele quer na cabeça dele. E aí é um deusinho brigando com o outro, bilhões de deusinhos em choque, cada um com a sua verdade. Então a hipnose é bom em determinados casos quando é necessário que se saiba da coisa, não só a pessoa saber, mas outros também saberem do que aconteceu de fato. Um acidente, um roubo, um mistério qualquer que precise ser detectado. É interessante. Às vezes remove sintomas, mas se a pessoa não percebe por que ela escondeu, ela volta à doença. Ela tem que fortalecer a estrutura interna para poder ver a verdade. Agora, Richard, eu quero aqui agir como advogada de Deus, se pode se dizer assim. Eu quero ser uma promotora do diabo, uma persecutor. Promotor público, né? Sim, sim. Aqui no Brasil. Vamos lá. Eu quero dizer o seguinte. Existe uma difamação com relação à verdade e à realidade horrorosa. Totalmente invertida. Por quê? Porque a verdadeira realidade é criada por Deus, o Criador, tá? E se tem alguém que chegue hoje em dia ainda dizendo que não existe Deus, porque hoje até parece impossível, né? Mas existe ainda gente que não acredita na existência de um Criador. Mas a natureza, a criação que sai de Deus, que vem de Deus, ela é toda boa, bela e verdadeira. Ela é perfeita, ela é linda, maravilhosa, felicíssima, radiante. Ninguém poderia ter medo disso. Ninguém poderia ter medo disso. Aí vão dizer, mas vem cá, vai. Então você quer dizer que essa realidade que a gente vive aí, isso é uma beleza? Não, porque essa realidade que tem aí já não é mais a realidade genuína, inalterada. Ela foi toda deturpada. Ela é estragada. Incluindo a natureza. Inclusive a natureza, Sim. Super estragada. Sim. Então é como a gente pegar um jardim das belezas e ir lá e atacar tudo, jogar veneno, cortar as árvores, machucar as pessoas, roubar, matar, dentro do paraíso. Imagina, foi isso que aconteceu. A gente vivendo num paraíso, aí um bando de delinquentes, de depredadores, de loucos, a gente destruiu tudo. E está destruindo tudo. Então, quando a gente fala em ver a realidade, a gente fala em ver a realidade, mas não só a patologia, que a gente tem que ver a patologia. Por que tem que ver? Porque a patologia está destruindo a realidade boa. Então precisa ver, porque está destruindo a realidade boa. Senão também a gente vai ficar vendo os erros da gente só para ver erro. Chato, né? Isso mesmo. Para quê? Então, se a gente não tem esse background, essa base teológica, divina, que nós estamos incluídos, a nossa própria essência, ela não é o que a gente faz da nossa essência. O que a gente faz já é estragado. Então, a gente tem que ver os estragos para salvar o que pode. Sim. Eu estou traduzindo o seu livro agora, Deus, Homem e Mulher. Você tem um ponto muito interessante. Porque muitos ateus, eles usam uma desculpa. Se tem Deus, por que ele permite tanto mal aqui no planeta? E você falou uma coisa tão simples,
Mas tão interessante, você disse, olha, a gente estava aqui, Deus deu para nós esse paraíso, a gente estava nominando todas as coisas, então ele deu esse planeta para nós de cuidar, de gerenciar, você falou no livro, né? De gerenciar. Então, não é questão de por que Deus permitiu tanto isso, porque o ser humano permitiu tanto esse estrago. Eu acho esse um ponto formidável você fez nesse livro, tão simples, mas tão óbvio. Wait a minute, por que a gente está culpando Deus por alguma coisa que está nossa responsabilidade? Né? Que você está falando agora. E se a gente não fala isso e não fala a verdade, a gente está traindo Deus também, né? É. Estamos protegendo os demônios. Tem esse ponto também. E também eu estava pensando sobre essa questão de tudo escondido. Esse deve levar muito esse síndrome do impostor que todo mundo fala agora. Todo mundo fala isso. Então, nós somos impostores, vamos dizer. Somos. Então, porque a gente está escondendo tudo do mal e muito do bem que a gente tem por dentro. Então, a gente sabe que nós somos falsos, mascarados, etc. Obviamente, a gente tem uma síndrome de impostor. Mas não por causa de uma coisa ruim, porque a gente está... Não, mas era engraçado, Richard, porque quando eu cheguei em Nova York, isso aí estava começando a vir à baila lá, sabe? Então, estavam publicando... Tudo começa lá, né? Tudo começa lá. Então, estava todo mundo falando nessa história, assim, de complexo de fake, complexo de impostor. Então, mas como sendo uma coisa inválida. Como? Eu sou ótimo, sou maravilhoso, sou isso, sou verdadeiro, e eu fico com esse complexo. E não que ele está percebendo que ele é falso, ele está percebendo que ele é impostor. E que precisa perceber isso. Mesmo que está muito inconfortável. Porque não por causa da nossa natureza, por causa a gente está escondendo nossa natureza através de tudo essa coisa que a gente não quer ver. Isso. Patologias, dificuldades. Isso. Não tem jeito de pular a cerca. Para a gente recuperar toda essa base bonita que está aqui dentro, a gente tem que passar por essa portinha estreita. A gente tem que reconhecer que a gente está fazendo errado, mesmo que a gente não perceba direito. A gente tem que passar por essa coisa desagradável, e isso é um, vamos dizer, um autossofrimento. A gente tem que se sofrer, sentir a própria miséria, para chegar na riqueza. Senão não chega. Por quê, Richard? Porque a miséria é a destruição da riqueza. A miséria, o mal, a doença, o ódio, a pobreza, a dor, a morte, é tudo ausência. É uma forma de privação daquilo que tudo de bom que nós temos. A gente se priva. Por isso que precisa haver a patologia. A patologia é a privação. É desonesto? É. É mentiroso? É. É agressivo? É. É arrogante? É. É preguiçoso? É. Mas está fazendo o que com isso? Não é que isso seja a realidade da essência da pessoa. Não é. A nossa essência não é essa. Por isso que a gente se sente mal. Porque a nossa existência está contra a nossa essência. Por isso que não dá certo. Por isso que a gente fica angustiado, se sente mal, triste, infeliz. Porque a gente tem uma existência contrária ao que a gente é na nossa essência. E isso é metafísica. Metafísica dentro da ciência. Essa explica o que você está falando, por que as pessoas mais espiritualizadas, ou pensam que são, eles não querem entrar por esse porto estreito. Eles querem pular mesmo, para ser da santidade. Santidade eles querem pular. Isso dá um desespero. Sim. Porque os próprios religiosos, muitas vezes, acabam desenvolvendo muitas doenças orgânicas. Por quê? Porque eles querem ficar no que é certo, no que é certo. Não, eu vou fazer o que é certo, tem que ir, Deus é assim, não sei o que, tem que seguir Cristo, tem que ser bom, tem que... E para de pecar, para de pecar, para de pecar. E não vê o que está por trás, causando aquilo.
que é essa inversão. E que a pessoa não vê. Não é que ela não vê racionalmente, não é racional. É na nossa estrutura psicogenética, que a gente traz lá do pecado original. Na nossa estrutura, a gente reage com medo do bem, desconfiando do bem. E se atraindo pelo mal. E o mal é ausência. Então, como é que fica? Cada vez mais infeliz. Mas O mal é ausência. O pecado é ausência. O pecado é ausência da felicidade. O pecado pode trazer um prazerzinho momentâneo, mas ele rouba, ele priva. É a ausência da felicidade. Esse é o pecado que a gente faz. E no dia a dia, Richard, isso é muito... Tá na vida de todo mundo. Todo mundo. Tá na vida de todo mundo, o tempo todo. Tá aquele coisinha lá, aquele pensamento invertido que nem um diabinho lá. Blá, 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 blá. Falando aqui, né? É. Uau. E tem pessoas também que têm a ideia que se você tem um copo de água sujo, você só adicionar água limpa. E nesse vai, sabe, naturalmente purificar a água, né? Então, eles têm essa ideia de ver a maldade que a gente tem, ou problemas que a gente tem, essa é uma coisa muito desagradável. Então, vamos só colocar isso como melhor regime, melhor programa de exercício, melhor roupas naturais, tudo isso fora, para não querer entrar nessa questão de ver E aí, né? porta estreita que você falou. Você fica no celular, a pessoa fica lá no celular, numa sofreguidão. Você sabe o que é sofreguidão? Eu posso imaginar. imaginar. Fica na sofreguidão lá, vendo fórmulas e dietas. Isso. E fórmulas, e remédios, exercícios, filosofias e chaves, milhões e milhões. A pessoa naquele desespero ali, né? E, no entanto, nem para fazer aquilo, muitas vezes ela tem força. Ela fica numa tristeza, numa melancolia que se chama assídia, que nada compensa. E ela não percebe que ela, no fundo, acha que nada compensa mesmo por um princípio invertido, que ela realmente não quer viver. E só que não pode ficar nisso, tem que ver por que não quer viver. E aí a chave. E é uma chave meio chata, geralmente está na gente, que a gente tem uma inveja, sabe, Richard? Porque a criação não é nossa, não tem nada a ver conosco, a gente é um ser que está no meio disso tudo, de uma forma linda, perfeita, maravilhosa para aproveitar tudo isso, mas a gente não quer, a gente quer a gente ser o dono de tudo, da verdade da nossa vida. As coisas têm que ser como a gente pensa e não como Deus pensa. É tão importante falar isso porque tem pessoas procurando tanta coisa muito extrema, né? Só comendo carne, por exemplo, ou fazendo alguma coisa de exercícios. Esse vai desbloquear. A gente não pode dizer que o exercício seja ruim, é bom. Com certeza. Uma boa dieta também, mas a pessoa não sente ânimo, motivação para aquilo. Muitas vezes não. Interessante. Você quer responder essa questão dos psicopatas aqui? Porque você está falando sobre essa coisa estreita, né, de perceber os problemas. E essa pergunta 198, o psicopata tem culpa da sua própria psicopatia? Eles aqui, podem se corrigir? A psicopatia é mais grave do que a psicose. A psicose não é tão grave quanto a psicopatia. Na psicopatia, a pessoa muitas vezes preserva a inteligência, o uso do intelecto. Na psicose, o intelecto dela fica afetado. Mas o psicopata tem uma profunda corrupção da ética. Então, ele usa a inteligência contra a ética. O problema do psicopata é esse, porque o psicótico ele pode estar enganado. Muitas vezes ele está enganado, ele está num delírio, ele está assustado, ele está vendo uma coisa
né? Uma alucinação, uma paranoia, uma coisa que ele acredita naquilo. Ele acredita naquilo. O psicopata, ele não vê vantagem em ser honesto. Isso é um problema sério. Que muitas vezes eles fazem a escolha conscientes, assim, intelectualmente. Eles têm os meios de avaliar tudo. E ainda assim têm prazer em realizar o mal. É lógico que lá na base eles estão errados e enganados, porque eles não imaginam o que vai acontecer na eternidade, na transcendência com eles. Eles não imaginam. Mas, mesmo que fale alguma coisa, eles têm uma opção contra a ética na psicopatia. Por isso que é muito difícil, porque eles usam recursos assim refinadíssimos para poder atingir os objetivos deles. Isso se assemelha ao que aconteceu com os demônios. Porque os demônios, eles eram anjos maravilhosos, né? Lúcifer. E esse estúpido, em vez de querer ser um anjo mais bonito, talvez até de todos os anjos, e se conformar com isso, não. Ele quis ser além de Deus. Ele quis que toda a criação fosse dele, para ele, do jeito dele. Ele não quis obedecer a Deus, ele não quis estar abaixo de Deus. Então, a criação tem que ser como ele imagina, como ele queria. E quando ele fez isso e os anjos que estavam com ele, fizeram isso intelectualmente sabendo. Era uma escolha. Sim. É uma escolha. Sim. Então, como é que vai fazer? Agora eles não se arrependem mais. Então, muita gente está tentando salvar demônio por aí. Que eles têm o perdão de Deus. Perdão, Deus sempre perdoa. Se os demônios se arrependessem, Deus perdoaria. Mas eles não se arrependem. Eles usam estratégias para seduzir, para conseguir que o outro tenha pena dele, para ele conseguir o objetivo que ele quer. Então é por isso que os demônios estão lá, enfiados nessa gelada, porque eles não se arrependem mesmo, honestamente. Psicopata é mais assim. Psicótico até que, quando sai do surto, se arrepende. Se ele fez alguma coisa grave, né, fica desesperado, né, porque estava enganado. Bom, aqui tem também se vontade e desejo têm o mesmo significado, sim, né? Sim, Quando o Dr. Kepp escreve: a inversão começa com a vontade, pois quando se quer viver conforme os próprios desejos, rompe-se a ligação com a realidade, né? Isso se repete em cada criatura, menos os animais que não têm vontade. A nossa vontade, ela pode estar de acordo com a realidade ou contra. Se ela está contra, ela é em vontade invertida, e muitas vezes está. A palavra desejos geralmente se refere a mais a esse campo do sentimento, da paixão, dos desejos, dos instintos, entende? Então, não é bem a mesma noção de lucidez que a vontade tem que ter, de escolha. Vontade é escolha. Vontade está ligada à escolha. A gente chegou no fim. Por hoje, né? Por hoje, a gente vai voltar a próxima vez com o nosso podcast Cura pela Consciência, com Cláudia Bernhardt Pacheco. Até mais. Tchau.